Olá, turminhas! Hoje é terça-feira, nossa aula de ciências está começando. Nós vamos fazer as páginas da 94 até a 103. Então, hoje nós temos muita leitura, então eu vou pedir, por favor, que vocês prestem bastante atenção, acompanhem comigo, porque essa unidade está muito importante, né? Porque fala sobre o meio ambiente, né? A questão do lixo que nós produzimos, a importância da reciclagem, a importância de nós reduzirmos a produção do lixo, né, reduzirmos o consumo, de reaproveitar, né, os materiais que podem ser reaproveitados. Então, vamos lá, na página 94, aqui no Construindo Conhecimentos, diz assim: você já parou para pensar sobre o que acontece com o que descartamos no lixo? Então, tudo que nós consumimos e produzimos de lixo vai para algum lugar, não é? Quando nós descartamos, esse lixo ele tem um lugar para onde ele será destinado. Para onde vão os restos de alimentos, objetos, embalagens, brinquedos e tantos outros itens que não serão mais utilizados? Tudo que é descartado após ser usado pelos seres humanos em qualquer atividade é chamado de resíduo. Então, o resíduo é o nosso descarte, é o lixo que nós produzimos. Em alguns lugares, existem trabalhadores que recolhem esses resíduos e os depositam em um caminhão adaptado para a coleta de resíduos, como pode ser visto na imagem a seguir. Então, aqui nós estamos vendo a imagem de um caminhão de lixo e dos coletores recolhendo os lixos das casas, das empresas, indústrias, dos hospitais. O que acontece com os resíduos quando os colocamos para fora de casa? Para onde são levados? Veja a seguir quais são os tipos de resíduos produzidos pelos seres humanos e como eles devem ser descartados. Então, lá na página 95, nós vamos falar um pouquinho sobre o descarte dos resíduos orgânicos. Os resíduos orgânicos são resíduos animais ou vegetais, resultantes das atividades humanas, como os que são apresentados a seguir. Restos de alimentos também são considerados os resíduos orgânicos. Então, os resíduos orgânicos são os resíduos dos vegetais, né, dos animais. Esses resíduos, eles apodrecem rapidamente, né, porque tanto que eles cheiram ruim, né? Quando a gente joga comida no lixo, essa comida ela azeda, ela fica, o lixo fica cheirando mal. Porque esses resíduos orgânicos, eles produzem uma bactéria e eles se decompõem muito rapidamente, ok? Quando esses resíduos não recebem o destino adequado, podem provocar sérios problemas para a natureza e para os seres vivos. Veja a seguir os locais em que os resíduos orgânicos são descartados, ou seja, para onde são levados e os principais problemas gerados pelos resíduos. Então, olha só, os lixões. Os lixões são os locais em que os resíduos orgânicos são jogados diretamente no solo, sem que haja nenhum tratamento, formando enormes montanhas de resíduos a céu aberto e provocando mau cheiro. Quando esses resíduos sofrem a decomposição, produzem um líquido chamado chorume. Esse líquido contamina o solo e a água que fica embaixo dele. Além disso, esse processo elimina um gás que polui o ar. Então, os lixões, pessoal, esses lixos, eles são descartados sem nenhum tratamento, né? Eles ficam lá expostos a céu aberto, atraindo moscas, atraindo ratos, baratas, né? Bichos que podem nos transmitir doenças. E esse lixo, né, por ele ter aí uma decomposição que tem as bactérias, né, que são produzidas, esse lixo ele é altamente contaminante. Então ele contamina o solo, contamina a água que fica no subsolo, porque essas bactérias elas penetram, né, no solo e contaminam a água, e isso pode fazer muito mal para a gente. Então, os lixões, né, não são os locais adequados para o descarte do lixo, porque esse lixo orgânico ele precisa de um tratamento, né? Então, olha só, decomposição é o processo de transformação de resíduos feito por micro-organismos. Os lixões também podem causar problemas de saúde, pois muitos insetos, ratos e outros animais que transmitem diversos tipos de doenças são atraídos pelos resíduos que ficam expostos nesses locais. Então, descarte de resíduos em um lixão ou vazadouro, como também pode ser chamado, não é a maneira adequada, né, do descarte do lixo.
Agora nós vamos ver o aterro sanitário. Vamos comparar aí qual que é a diferença de um lixão e do aterro sanitário. Os aterros sanitários são locais em que os resíduos orgânicos são enterrados e recebem tratamento para que o chorume e os gases não contaminem o solo e o ar. Além disso, a cobertura dos resíduos impede a emissão do mau cheiro e a atração de animais, como ratos, insetos, reduzindo os riscos de transmissão de doenças. Então, olha a diferença. O lixão é um terreno a céu aberto, onde esse lixo ele é depositado, ele é jogado de qualquer maneira. E lá, esses resíduos orgânicos, eles vão se decompondo, né, apodrecendo por conta dos micro-organismos, né, as bactérias, e é altamente contaminante, fica exposto no ar, né, penetra ali no solo e contamina a água que passa no subsolo, porque não recebe nenhum tratamento adequado. Já nos aterros sanitários, eles já são próprios para receberem esse lixo orgânico, né? Eles já recebem um tratamento. Então esse lixo ele é enterrado, né? Ele passa por um tratamento onde o chorume e os gases não contaminem, né, nem o solo nem o ar. Então é a maneira adequada, né, de se tratar, né, o lixo orgânico, né, de se descartar, ok? Na página 97, os lixões também podem causar problemas de saúde, pois muitos insetos, ratos e outros animais que transmitem diversos tipos de doenças são atraídos pelos resíduos que ficam expostos nesses locais. Então aqui nós temos a foto de um lixão, né? Então o lixão ele é um terreno a céu aberto onde esse lixo ele é depositado sem nenhum cuidado e nenhum tratamento e ele fica lá, né? Poluindo o solo, poluindo o ar, causando mau cheiro, atraindo insetos, né, e podendo levar muitas doenças para a população. Agora, os aterros sanitários, vamos fazer a leitura do como são feitos esses descartes nesses aterros sanitários e comparar, né, com como é o descarte nos lixões. Nos aterros sanitários, os locais em que os resíduos orgânicos são enterrados recebem tratamento para que o chorume e os gases não contaminem o solo ou o ar. Além disso, a cobertura dos resíduos impede a emissão de mau cheiro e a atração de animais, como ratos e insetos, reduzindo os riscos de transmissão de doenças. Então, olha, comparando, né, o lixão, que é um lugar de descarte sem nenhum cuidado, nenhum tratamento, ao contrário disso, os aterros sanitários já são próprios, né, para tratar esses lixos. Os lixos são enterrados, né, são tratados, né, eles colocam ali alguns aditivos químicos que impedem o mau cheiro, né, que controlam aí a produção desse chorume e a contaminação do ar e do solo. Então é uma forma muito mais segura, né, e ambiental de se tratar os resíduos orgânicos. Lá na página 97, reciclagem de resíduos orgânicos. Uma alternativa de descarte desses resíduos orgânicos é destinar esses resíduos a um processo em que eles são transformados em adubo e fertilizantes para plantas, produtos que ajudam os vegetais a se desenvolver. Esse processo é conhecido como reciclagem de resíduos orgânicos. Então, olha só, turminha, os resíduos orgânicos também podem ser reciclados, né, transformados em adubos, porque os restos de cascas de legumes, de frutas, né, os vegetais, eles são muito ricos em nutrientes e quando eles são transformados em adubo, esse adubo acaba sendo, né, importante, um nutriente importante para o solo, né, e para os novos plantios. Aqui no Você Sabia? O símbolo apresentado na imagem é usado para identificar a reciclagem. Olha só, é esse símbolo aí que tem 3 setas verdes. Ele possui 3 setas que formam um triângulo, representando um ciclo. A primeira seta diz respeito à indústria, que produz os objetos que utilizamos, como os brinquedos. A segunda seta retrata o consumidor, ou seja, nós que utilizamos esses objetos. A terceira seta representa o processo de reciclagem, ou seja, a transformação dos resíduos, né, o material que foi feito, o produto descartado é aproveitado para produzir novos objetos. As embalagens dos produtos que possuem esse símbolo indicam que os materiais de que eles foram feitos podem ser reciclados. Lembre-se sempre de procurar esse símbolo antes de adquirir algo e depois descarte o produto adquirido de maneira correta, como você aprenderá a seguir.
Então, olha só que interessante. Esse símbolo é o símbolo da reciclagem. Então, os produtos que nós compramos, né, nos supermercados, eles têm esse símbolo indicando, né, que podem ser reciclados. Então, aqui fala, dá uma dica importante para nós optarmos, né, por comprar produtos que têm esse símbolo, ou seja, que podem ser reciclados, né? Então, ao adquirir esses produtos, nós estamos, né, contribuindo para que eles sejam reaproveitados, né, reutilizados, enfim, no processo de reciclagem. Tá? Então não esqueçam, né? Não basta só comprar e adquirir esses produtos que podem ser reciclados. O importante é que também a gente descarte corretamente, faça a separação do lixo descartando no local correto. Agora na página 98, conheça o autor. O símbolo da reciclagem foi criado na década de 1970 por um americano chamado Gary Anderson, em um concurso para estudantes de design à arte. Naquela época, a reciclagem não era tão utilizada como hoje em dia, e ele não sabia que o símbolo ficaria tão famoso, sendo usado no mundo inteiro. Então, olha só. Então, foi o Gary Anderson que, em 1970, hein, gente, já faz bastante tempo, que criou, né, através de um concurso de design artístico, ele criou aí esse símbolo que hoje, né, faz muito sucesso. Descarte de materiais de origem artificial. Grande parte dos materiais de origem artificial também pode passar por um processo de reciclagem, ou seja, podem ser transformados e reutilizados na fabricação de novos objetos. Esses materiais, quando descartados, são chamados de resíduos recicláveis secos, e os principais são metal, vidro, papel e plástico. Então, olha só, nós temos aqui o símbolo da reciclagem e os resíduos recicláveis secos, metal, plástico, papel e vidro. Lá na página 99, nós vamos ler aqui o texto que fala sobre a coleta seletiva. A separação de resíduos dentro de categorias predeterminadas é chamada de coleta seletiva de resíduos. As categorias mais comuns são, então nós temos aqui, olha, os resíduos não reciclável e orgânico, né, que são os resíduos que nós podemos chamar de resíduos úmidos, e os resíduos recicláveis secos, né, que são plástico, papel, vidro e metal. Então, observe que as lixeiras, elas têm a sua cor característica. Então, cada tipo de material tem a sua cor, né, a lixeira de uma cor, para que nós possamos descartar cada tipo de material na lixeira correta. Isso facilita muito a separação do lixo, né, e o envio desses materiais para os locais corretos de reciclagem, porque tem os locais que reciclam apenas plástico, tem os locais de reciclagem que vão fazer a reciclagem do vidro, outros é a reciclagem do papel e do plástico. Então, os locais de reciclagem são separados por tipos de material. Por isso que é importante que o lixo, né, a separação desses materiais ao serem jogados no lixo também sejam de forma assim separada e organizada. A coleta seletiva é necessária para facilitar os diferentes processos de reciclagem dos resíduos, porque quando eles estão misturados, a reciclagem se torna mais cara ou, em alguns casos, fica até impossibilitada de acontecer pela dificuldade de fazer a separação. Assim, antes de fazer o descarte, é importante separar os resíduos comuns ou úmidos dos resíduos recicláveis secos. Né? E importante também, turminha, que quando nós vamos fazer o descarte dos produtos recicláveis, que nós higienizamos essas embalagens, né? Que nós lavamos para não também jogar essas embalagens muito sujas, né? Porque, por exemplo, embalagens de refrigerantes, né, que tem ali um conteúdo doce, né? O líquido do refrigerante ele é doce, atrai insetos como as abelhas também. Então é importante passar uma água, né, e descartar esses lixos o mais limpo possível. Depois nós temos ali uma brincadeira. A brincadeira é: vem para a roda reciclar. Em uma brincadeira de roda, aprenda a separar os materiais recicláveis. Então, isso é uma dinâmica, né, que nós faríamos em sala. Como nós estamos online, né, a gente não tem como fazer essa dinâmica. Aqui na página 100,
Hoje em dia, o descarte dos resíduos pode ser feito tanto pelos trabalhadores que fazem a coleta e vão até as nossas casas, quanto por pontos de entrega. O esquema a seguir representa um sistema de coleta de porta em porta de resíduos comuns e recicláveis. Então, existem, por exemplo, nos condomínios, as lixeiras que separam os lixos. Então, os moradores do condomínio, na casa deles, vão fazendo a separação, jogam o que é plástico, né, o que é vidro, o que é metal, depois o que é papel e depois descartam nas lixeiras corretas. Na casa de vocês também podem fazer isso. Existe até sacos de lixo próprios, né, que indicam que ali dentro tem os lixos recicláveis, para indicar para os coletores, né, quando vão passar fazendo o recolhimento dos lixos na porta das casas, para que eles saibam o que são os reciclados e o que são os orgânicos. Ok? Então, aqui nós temos aqui um esqueminha da reciclagem. Então, olha só, nós temos o Centro de Triagem de Resíduos Residenciais Recicláveis, nós temos a reciclagem de papel, de plástico, de metal, de vidro, né? E nós temos também o aterro sanitário, onde são destinados os lixos orgânicos. Então, é aquilo que eu falei, existem vários pontos de reciclagens, né, de acordo com o tipo de material. Já o lixo orgânico, ele é descartado em aterro sanitário, porque precisa de um tratamento adequado. Família e escola. Uma parte fundamental da educação ambiental é o estudo sobre o descarte de resíduos, que será explorado em diferentes oportunidades ao longo dos anos iniciais. Caso ainda não realize a coleta seletiva em casa, esta é uma grande oportunidade para iniciar esse projeto em família. Se você e sua família não possuírem os cestos apropriados para separar os resíduos, crie etiquetas para identificar os recipientes que tiverem disponíveis. Descubra se na sua cidade existe a coleta seletiva. Caso não haja, procure por pontos de entrega voluntária. Dessa forma, vocês contribuirão para melhorar a saúde, a qualidade de vida da cidade onde moram. Então, turminha, aqui no Família e Escola fica uma dica importante, né, para quem ainda não faz a separação do lixo, que passe a fazer, né, para ajudar na preservação do meio ambiente. Né? Porque quando nós separamos os resíduos recicláveis, nós evitamos que ele vai parar nos lixões, nos aterros sanitários, junto com os resíduos orgânicos. E esses resíduos recicláveis, eles demoram muitos anos para se decompor na natureza. E eles, além de poluírem, eles também podem fazer mal para os animais, como nós vamos ver aqui, logo abaixo. Então, olha só, descarte de resíduos e o impacto na natureza. Já faz muito tempo que os pesquisadores nos alertam sobre o descarte inadequado dos resíduos, que pode poluir a água, o solo e o ar, além de causar danos aos seres vivos. Então, olha, turminha, nós estamos vendo aqui a imagem olha, que chocante, né, de um urso polar no seu habitat, né, rodeado de lixo. Então, olha só, os resíduos descartados nos oceanos poluem a água e agravam os efeitos do aquecimento global. Na página 103, nós temos a imagem de uma tartaruga marinha tentando se alimentar de uma sacola plástica. Isso porque as tartarugas marinhas, elas se alimentam de águas vivas e elas confundem, né, o alimento delas com as sacolas plásticas e elas acabam ingerindo e morrendo. Logo abaixo nós temos a imagem, né, de uma rua toda poluída. Olha quantos lixos, né? Os resíduos descartados de maneira inadequada, que se acumulam nas ruas, provocam mau cheiro e atraem animais transmissores de doenças e também podem entupir bueiros, causando alagamentos. Então, olha só como que nós devemos ter essa consciência, né, turminha? De não jogar lixo nas ruas, não poluir ruas, rios, preservar, né, o meio ambiente, cuidar com muito amor do nosso ambiente e da nossa natureza. Continuando, aqui no ano de 1992, representantes de diversos países se reuniram no Rio de Janeiro para discutir, entre outros assuntos, soluções para que o descarte dos resíduos não viesse a prejudicar a natureza. Esse encontro ficou conhecido como Eco 92. Nessa reunião, uma série de atitudes foi estabelecida para ajudar a preservar a natureza. Essas atitudes ficaram conhecidas por 3 R's inicialmente.
Hoje nós já falamos em 5 R's. Então, esses R's são ações, né? Atitudes que nós devemos ter, podemos e devemos ter para ajudar o meio ambiente nessa questão do descarte de resíduos, né? Da preservação do meio ambiente. E nós vamos saber um pouquinho mais sobre esses 5 R's, né, que nós falamos hoje, que nós temos hoje como ações, né, ações de proteção, ações de consciência do descarte do lixo na próxima aula, tá bom, turminha? Então, hoje nossa aula fica por aqui. Um beijo para vocês, com muita saudade.